Mateus capítulo 13, versículo 1. Nós vamos começar aqui nessa noite de domingo uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Amém? Glória a Deus. E vai ser aos domingos, né? Todo domingo agora nós vamos ministrar sobre uma parábola de Jesus de Mateus 13. Parábolas que dão segredos do reino de Deus. Eu vou estar lendo então do versículo 1, primeiramente do 1 ao 9. Vai dizer assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora nós vamos ler a explicação de Jesus, que está no versículo 18 em diante. Versículo 18 vai dizer assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Não existe ninguém maior do que o Senhor. Só o Senhor para nos compreender e nos aceitar e nos transformar. Que o teu Espírito Santo que convence possa estar operando em nossos corações, e que tudo aquilo que se levantar contra a ministração da palavra de Deus seja paralisado. Neutralizamos agora toda a influência maligna contra as nossas mentes e contra os nossos corações, e declaramos, ó Pai, que aqui nesta noite o nosso coração é um solo fértil para receber esta semente e para frutificar 100 vezes mais, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, essa é a primeira parábola de Mateus 13, a parábola do semeador. Interessante, eu quero fazer aqui duas observações rapidamente antes de entrarmos na parábola do semeador. É o que ele fala entre a parábola e a explicação. Está no versículo primeiro, aqui está no versículo 11. Vamos ler o 10, do 10 ao 12. Vamos fazer uma pergunta para Jesus, quando ele acaba de pregar por parábola, essa parábola do semeador. No versículo 10, então, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento
dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Segura aí um pouquinho. Irmãos, Jesus ele diz que a revelação dos mistérios do reino dos céus é para quem tem interesse, é para quem tem desejo, é para quem tem anseio de crescer, de conhecer, de aprender. E ele diz então a vocês que são discípulos, a vocês que estão próximos, a vocês que se aproximaram de mim, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles que não têm, até o que tem é tirado. Aquele que tem será dado. Irmão, se você veio aqui nesta noite com interesse de receber mais de Deus, você vai receber mais de Deus. Se você tem o desejo, se você tem fome, se você quer mais de Deus, Ele tem mais para você. Mas aquele que se aproxima de Deus sem interesse, por religiosidade, que não tem o coração, o desejo de aprender mais, até o que tem será tirado. Muitos se aproximavam de Jesus não por interesse de aprender, mas por interesse de questionar, por interesse de arrumar contenda, e esses até o que tinha perdido. A segunda observação está no versículo 14, quando Jesus então explica porque na vida dos fariseus, escribas, saduceus, aqueles mestres da lei, eles embora ouvissem a palavra, não compreendiam a palavra. E ele vai dizer aqui, nele se cumpre a profecia de Isaías. Presta atenção, eu falei um pouquinho sobre isso terça-feira. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. 15. Pois o coração desse povo tornou insensível, e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãos, Jesus então ele fala, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com a mente. É com a mente? No nosso natural, o entendimento teria que ser aonde? Mas as coisas do reino de Deus a gente entende aonde? No coração. Porque as coisas de Deus, queridos, são tratadas no coração. A nossa mente muitas das vezes nos engana. A nossa mente está muito ligada à forma de pensar da terra, mas o coração entende as coisas do céu. Um coração apaixonado por Jesus, um coração que ama o Senhor Jesus, é um coração para o qual Ele se revela. Aqui nessa noite eu creio que tem corações apaixonados. Aqui nessa noite eu creio que tem corações que amam a Deus sobre todas as coisas. Aqui nessa noite eu sei que tem corações sedentos. Aqui nessa noite eu sei que tem corações desejosos demais de Deus, e é por isso que Ele já está se revelando para você nessa noite. É por isso que você entende coisas que outros, ainda que ouvem, não entendem. Ainda que há pessoas perto de você, e às vezes até na sua casa, eu não entendo por que você vai tanto na igreja, eu não entendo por que você lê tanta palavra, eu não entendo por que tanto as coisas de Deus te atraem. Não entende porque tenta entender com a mente, porque quem recebe o entendimento no coração entende, porque quem recebe esse amor no coração, porque quem é conquistado no coração recebeu o reino dos céus. Espírito Santo, abre o nosso coração. Espírito Santo, dá-nos um coração teu, apaixonado por ti. Espírito Santo, como é falado em Provérbios, filho meu, dai-me o teu coração. Nós queremos esse coração apaixonado. Espírito Santo, o Senhor prometeu, meu Deus, que chegaria o dia que o Senhor derramaria do teu Espírito,
meu Deus, e trocaria o coração de pedra por um coração de carne, tiraria o coração duro e traria um coração trabalhável, apaixonado, ensinável. Muitas das vezes, Deus, nós endurecemos o nosso coração para Ti, mas essa noite, nós cremos que recebemos esse coração de carne, esse coração onde o Senhor pode arar a terra, para receber a boa palavra. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queridos, ontem a pastora Thalita pregou no congresso de mulheres lá em Itaperuna, e aí estava ela e a diaconisa Karina, e eu e o diácono Vitor fomos lá para o meu escritório. Ficamos tomando um cafezinho e ouvindo pregação. E lá, enquanto a gente ouvia, a gente foi vendo um monte de pregação lá, né? E aí uma das pregações que a gente ouviu, o Reinhard Bonk, ele estava falando que lá em Gênesis 1, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Lá no início, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas, nada acontecia. Mas então, e disse Deus, haja luz. Quando Deus libera a palavra, o Espírito Santo opera naquela palavra, o Espírito Santo entra e faz a palavra acontecer. Querido, o Espírito Santo está aqui, a palavra está sendo liberada, e é por isso que a palavra liberada vai se tornar palavra verdadeira, palavra realizada, palavra confirmada, palavra testificada na vida de cada um de nós que aqui estamos. Eu quero te dizer que você não é a regra, você é a exceção. Porque quando a gente olha para essa parábola do semeador, você vê que embora 4 tipos de solos recebem a mesma semente, apenas o último é que dá fruto. Se você pegar isso no nível de porcentagem, então você vai ver que 25% dá fruto e 75% perde a semente. Eu quero dizer que nessa noite você faz parte desses 25%. Que você é exceção. Você não vai caminhar de acordo com a maioria, você não vai caminhar de acordo com o padrão desse mundo, mas você foi chamado por Deus para ser diferente, para ter uma atitude diferente, para ter uma postura diferente, para ter um comportamento diferente, e é por isso que Deus também vai fazer coisas diferentes na sua vida. É diferente que Deus tem com você, querido. E aí a gente vê então o primeiro tipo de solo. Vai dizer que a primeira terra, a semente cai à beira do caminho, e vindo as aves dos céus a devora. No versículo 19, então Jesus explica o que é isso. Vamos lá no 19, na explicação. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso, semente que caiu à beira do caminho. Irmão, sabe o que é isso? A beira do caminho significa pessoas sem interesse, que não estão no caminho. Ele perde a semente porque faltou interesse. Ele não entende porque a falta de interesse pelas coisas de Deus. Então o maligno, ele rouba essa semente, porque aonde há descaso, aonde há falta de interesse, não há frutificação, não houve interesse. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então se Jesus é o caminho, você não pode ficar na beira do caminho, você tem que trilhar o caminho, tem que entrar no caminho. Aqui está o caminho,
Se eu estou à beira do caminho, eu estou aqui. Está faltando interesse, então não tem como frutificar. Se o caminho é aqui, eu preciso estar alinhado no caminho. Trilhe o caminho, não esteja à beira do caminho. Na beira do caminho ninguém é abençoado. Eu me lembro de homens que clamavam a Deus à beira do caminho. Um cego que clamava a Deus à beira do caminho, mas passando Jesus, ele clamou com todo interesse, com toda vontade. Bartimeu estava lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era um homem que não podia ver, mas podia gritar. Não podia ver, mas podia ouvir. E quando ele ouvia que Jesus passava, ele clamava. As pessoas então diziam: cale-se, você está incomodando o mestre, continua à beira do caminho. Mas ele disse: eu não vou ficar à beira do caminho, eu continuo clamando, eu continuo clamando, eu continuo clamando, até que Jesus falou: traga esse homem para o caminho. E dentro do caminho então ele ouviu de Jesus: que queres que eu te faça? É no caminho que as coisas acontecem, é no caminho que os milagres acontecem. Não é na beira do caminho, é no caminho. É quando há interesse, é quando há envolvimento, é quando há busca, é quando há perseverança, que o Senhor vai atender o teu clamor. É no caminho. Você está entendendo por que não dá certo ficar na beira do caminho e ficar pedindo oração? Ah, pastor, ora lá por mim. Ah, fulano de tal, ora lá por mim. Ah, presbítero, ora lá por mim. Vai lá na sua igreja e pede por mim. Não, filho, você não pode ficar na beira do caminho. O seu lugar é dentro do caminho. É trilhar o caminho, e é seguir no caminho. A segunda terra, então, está no versículo 20, a explicação. É a semente que caiu em terreno pedregoso. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A Bíblia aqui então está dizendo: uma pessoa entusiasmada, recebeu a palavra, ficou feliz, e glória a Deus, aleluia, rapaz, que tremendo, e eu quero mais de Deus, eu quero. Então ela recebe com alegria. Mas olha o que acontece: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Irmãos, sabe o que é ter raiz? É crescer para baixo. Sabe o que é ter raiz? É se humilhar na presença de Deus. Quanto mais você cresce para baixo, mais força você tem para se manter de pé. Quanto mais você cresce para baixo, mais unção, autoridade você recebe para permanecer firme nos momentos de perseguição, nos momentos de luta. A perseguição, a luta vem para todo mundo, mas os que crescem para baixo, os que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, serão exaltados no momento da tribulação, da dificuldade. A gente gosta de crescer para cima, mas os verdadeiros solos que dão fruto são aqueles que crescem para baixo, são aqueles que têm raiz. E sabe qual é o segredo de crescer para baixo? Uma árvore plantada, uma semente plantada numa terra que cria raiz, ela aprende a beber também lá de baixo. Ela aprende a absorver a água que está lá debaixo da terra. Ela aprende a receber os nutrientes lá debaixo da terra. Sabe qual era o problema da primeira terra que a gente falou? Falta de interesse. Agora a segunda terra está com um problema aqui também. É falta de profundidade. Quando veio a perseguição, quando veio a palavra, até eu estava lendo numa outra Bíblia que eu tenho lá em casa, numa versão mais antiga, na Revista e Corrigida. A versão foi: quando surge alguma tribulação ou ofensa. É usada essa versão, ofensa também, porque as ofensas que muitas das vezes nós damos lugar na nossa vida, faz parte de uma perseguição. Faz parte. O problema, querido, não é quando vem a ofensa, o problema é como eu reajo a esta ofensa.
O problema não é quando a perseguição vem, o problema é como eu reajo diante da perseguição. Eu me afasto, eu procuro culpados, eu aponto o dedo, ou eu cresço para baixo, ou eu me ajoelho diante dele. Eu falo: Senhor, eu coloco esta causa diante de ti. Meu Deus, eu estou passando por isso, mas eu sei que tu és fiel para cumprir a tua palavra. Eu cresço para baixo e ele te sustenta para cima, e ele te sustenta de pé, porque todos que crescerem para baixo diante dele serão fortalecidos na presença dele. Cristão, querido, que vai dar fruto é cristão que cresce para baixo, irmão. Como é que está a sua vida devocional com Deus? Crescer para baixo, criar raiz, profundidade. Fala de vida de oração, fala de vida de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, fala de leitura da palavra, aprendizado da palavra, fala de jejum, fala de renúncia. Crescer para baixo, ninguém gosta, ninguém está vendo, não dá curtida no Instagram, não dá comentário, não dá ibope, mas você está sendo conhecido diante de Deus. Os homens não estão vendo, mas Deus está vendo. Os homens não estão elogiando, mas Jesus está dizendo: eis aí meu servo bom e fiel. As pessoas não estão reconhecendo, mas você está entrando no teu quarto, fechando a porta, e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar, porque as tuas raízes estão crescendo para baixo, e é por isso que coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida. Ué, mas ele é preferido de Deus, Deus abençoa ele de uma forma diferente. É porque ele está crescendo para baixo. É porque enquanto tem gente abandonando a fé por causa da perseguição, enquanto tem gente deixando de orar por causa da ofensa, enquanto tem gente deixando de buscar a Deus por causa do problema, por causa da tribulação, enquanto tem gente esfriando na fé, você está crescendo para baixo. Enquanto tem gente saindo da igreja, você está buscando mais. Enquanto tem gente desanimando, você está intensificando, você está buscando, você está orando, você está se envolvendo, você está crescendo para baixo, e Deus está dando fruto para cima. É raiz para baixo, fruto para cima. O problema, querido, vai demonstrar se você tem raiz ou não. Semente plantada. É por isso que eu sempre falo, eu não acredito nesse negócio de gente que fica pulando de igreja em igreja. Você tem que estar plantado em algum lugar. Por isso que a Bíblia fala em Salmo de número 1, Salmo 1: bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na tua lei ele medita de dia e de noite. Ele será comparado a árvores plantados junto aos ribeiros, que sempre dá o seu devido fruto, e tudo quanto faz prosperará. O seu segredo é que você está plantado e está criando raiz, e vai dar sempre fruto. Terceiro tipo de solo, a explicação de Jesus está no versículo 21, 22. Quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Estamos no terceiro tipo de solo, são 4, estamos no terceiro. Querido, a Bíblia aqui vai dizer que o problema agora desse terceiro tipo de solo não é a falta de interesse, não é a falta de raiz. Ele tem até interesse, ele tem até raiz, ele até ora, ele até está buscando, mas o problema é que na hora de crescer para cima, na hora de viver os projetos de Deus, na hora de decolar, na hora de voar, ele fica preso às coisas da terra. O problema dele não é a falta de oração, o problema desse solo não é a falta de leitura da palavra. O problema dele é estar apegado demais às coisas da terra, é estar apegado demais às riquezas, é estar apegado demais às preocupações dessa vida, é estar muito ligado na terra e desligado do céu. O primeiro é falta de interesse, o segundo é falta de profundidade, e o terceiro é falta de espiritualidade. Ele está sendo dominado pelo humanismo. O coração dele está muito ligado na terra. Eu meditando sobre isso,
sobre tudo aquilo que Deus queria que nós estivéssemos falando aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele chamou minha atenção para Mateus 19. Vamos ali em Mateus 19 rapidinho para você ver algo. Mateus 19, versículo 16, você vai ver palavras de Jesus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Jesus está num diálogo aqui. Aí ele vai dizer: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a resposta agora daquele homem. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Presta atenção que esse homem era religioso, guardava mandamento, era uma pessoa boa, mas sentia que ainda tinha alguma coisa faltando no coração dele, para ele ter a certeza da vida eterna. Aí Jesus então vai dizer, quando ele pergunta o que ainda me falta, para que ele foi perguntar isso para Jesus? Porque Jesus fala. E aí Jesus então diz: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha o resultado. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar, presta atenção nisso, um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você vê que o que está em jogo aqui é a vida eterna. Irmão, se você tem juízo, se eu tenho juízo, nós precisamos estar atentos à vida eterna. Não ser como aquele solo, terceiro tipo de solo, que fica preso a valores dessa terra, a recursos dessa terra, a preocupações dessa terra, e se esquece das coisas do céu. Esse jovem rico, ele se aproxima de Jesus, querendo saber sobre salvação, e ainda que ele guardasse aqueles mandamentos. Jesus conhecia o coração daquele jovem, e estava demonstrando que ele precisava ficar preso, ficar livre daquilo que prendia o seu coração, a ganância. Ele era muito materialista, ele estava muito agarrado. É o único caso na Bíblia, você não vai ver isso em nenhum outro caso. Jesus chegar para alguém e falar: vende tudo que você tem. Mas no caso daquele homem era muito preso ao dinheiro. O dinheiro era senhor dele. E aí Jesus fala: fica livre disso e me segue. Interessante que Jesus fala que se ele abrisse mão dos tesouros da terra, ele receberia um tesouro no céu. Jesus fala: não acumuleis tesouros na terra, vai ficar tudo aí. Você tem a oportunidade de juntar tesouros no céu, aonde você vai passar por toda a sua eternidade. Não é errado você ter ambição, errado é ter ambição no lugar errado. Tem a ambição de ajuntar tesouros nos céus. E aí a Bíblia então, Jesus vai falar uma palavra que vai assustar todo mundo, vai escandalizar até os discípulos, quando ele diz que dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Todo mundo fica assustado. Então lascou. Por quê? Porque naquele tempo havia um entendimento que se alguém era rico, ser rico naquele tempo era exceção. Então se alguém era rico, eles pensavam: esse homem é abençoado por Deus, esse homem é rico, então ele está assim com Jeová, ó. Ele é rico, ele está assim com Yahvé, com Deus. Deus está abençoando. Aí Jesus fala: não é nada disso.
quão dificilmente um rico vai ser salvo. Ele acabou com aquele pensamento da época, porque ele está dizendo que o problema não é ser rico, o problema é ser materialista. Ricos que são presos ao dinheiro. E aí nesse momento então, ele vai falar uma coisa que às vezes a gente não entende, mas quem estava ouvindo lá entendeu, e eu vou te explicar. Ele fala: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você sabe por quê, querido? Ele não está falando da agulha que você fura o tecido, não. Naquele tempo, Jerusalém era uma cidade cercada por muros, muralhas. E então havia uma agulha. A agulha era um buraquinho na muralha, onde ficavam os arqueiros, para proteger a cidade. Então a cidade, no pôr do sol, às 18 horas, no pôr do sol, a cidade fechava suas portas, para não ser invadida, para não ser saqueada, para não ser roubada. E aí, então, geralmente, algumas pessoas que iam sair para negociar, que saíam com camelos, pessoas que saíam com camelos, pessoas então que saíam para fazer negócio, e chegava depois das 18 horas. Você já viu um camelo daquele tempo? Já viu uma foto? O camelo, ele era todo carregado de produtos, né? Negociante, comerciante. Então o camarada chegava em Jerusalém depois das 18 horas com um camelo cheio de recursos, de riqueza, de pertences, né? Era como se fosse aquele bazar ambulante. Só que quando ele chegava, ele tinha que escolher: eu vou entrar em Jerusalém ou eu vou ficar aqui fora depois das 18 horas com esse monte de pertences? Aí ele tinha que escolher: entrar pelo fundo da agulha, porque as portas já estavam fechadas, ou permanecer lá e ser assaltado e até mesmo ser morto. Então eles traziam um camelo até perto desse buraco da agulha. O camelo, você sabe, é um animal muito grande. O camelo não tinha como entrar com todos os pertences, então ele tirava toda aquela bugiganga, todo aquele peso do camelo, deixava o camelo limpinho. E aí então ele dava o sinal para o camelo ajoelhava. E quando o camelo ajoelhava, ele entrava e ele passava então no fundo, no buraco da agulha, para poder entrar em Jerusalém. Sabe o que Jesus está dizendo? Se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que deixar o peso, nós temos que deixar o apego às coisas da terra, nós temos que deixar o apego aos valores da terra para trás, se ajoelhar, se humilhar, abrir mão e entrar nas portas da Jerusalém celestial, porque é assim que nós vamos herdar a nossa salvação. É possível sim entrar no buraco da agulha, mas para entrar nesse buraco tem que abrir mão de determinadas coisas, tem que ser desapegado. E aí eu te falo uma coisa: se o homem fosse apegado e falar: não vou tirar isso aqui do camelo não, porque enquanto eu estou entrando pode vir outro e roubar. Querido, o que é mais importante? Os bens ou a sua vida? O que é mais importante? O seu apego às riquezas ou a sua vida com Deus? O seu apego às coisas da terra ou sua vida com Deus? Muitos vivem em função de construir coisas na terra. Jesus está dizendo: vive em função de construir coisas nos céus. Não deixe que as preocupações dessa vida, não deixe que o materialismo, não deixe que viver, irmão, trabalhar é legal, trabalhar é bacana, temos que trabalhar, temos que prosperar, é bom ter recursos para abençoar outros, o problema é quando isso é prioridade na nossa vida e rouba a prioridade do reino de Deus. É por isso que Jesus então vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, porque Deus é capaz de pegar homens e mulheres materialistas, homens e mulheres presos a coisas da terra, preocupações dessa vida, e transformar em homens e mulheres presos às coisas dos céus. Que o meu coração e o teu coração nessa noite possa sair daqui preso às coisas do céu, aos valores do céu, aos tesouros do céu, porque ainda que você possa parecer que não tem nada nessa vida,
você está construindo uma vida inteira lá no céu, com Deus. É o que a palavra fala. As aparências do mundo, querido, passa. Você vai ver aqui em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, Tati. Vai dizer assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e 9. Você vai ver aqui, ó. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. 9. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Você pode levantar a mão ao céu e dizer: eu sou rico. Amém? Amém? Pastor, mas você não conhece como é que está meu saldo bancário. Mas o importante é como está o seu saldo lá no céu. Como está a tua vida, o que você está construindo em Deus. Então você pode levantar a mão e dizer: você tem a verdadeira riqueza. A riqueza que ladrão não vai te roubar. A riqueza que não vai ficar por aí quando você partir dessa jornada. Mas é aquilo que eu e você estamos construindo em Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, queridos. Vai estar falando aqui sobre os verdadeiros tesouros. Versículo 10 em diante. Presta atenção. A gente já está terminando. Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Presta atenção nisso aqui, querido. Que você vai sair daqui rico hoje, em nome de Jesus. Olha só. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Veja como você está construindo. Cada um como constrói. Agora olha lá. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é o alicerce. 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque aquele dia, atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Repita comigo: a qualidade da obra de cada um. Qual é a qualidade da tua obra? Qual é a qualidade da minha obra? O que nós estamos fazendo para Deus? Porque quando eu faço algo para Deus, eu estou criando então diante eu estou edificando com ouro, prata e pedra preciosa. Mas quando eu faço coisas para mim, eu estou fazendo através de madeira, feno e palha. Que aí vai ser provado pelo fogo. E tudo que eu fizer para Deus vai permanecer, porque o fogo pode passar e o ouro vai continuar sendo ouro. O fogo pode passar, a prata vai continuar sendo prata, o diamante vai continuar sendo diamante, a esmeralda vai continuar sendo esmeralda. É por isso que tudo que você faz para Deus, o fogo pode passar e vai permanecer por toda a eternidade. Mas quando nós estamos presos às coisas da terra, madeira, palha, feno, o fogo vai passar e não vai permanecer. Aí ele vai dizer, 14: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Outras versões, galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, não vai levar para a eternidade. Contudo será salvo, porque aceitou Jesus, como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, foi salvo na tábua da beirada, né? Entrou na misericórdia. Graças a Deus que entrou. Mas a Bíblia está falando que vai sofrer prejuízo, não vai receber galardão. Aonde você está acumulando tesouros, querido, a tua obra vai permanecer em nome de Jesus. A tua obra, Deus vai provar a qualidade da minha e da sua obra. Deus vai provar com que motivação nós fazemos. Deus vai provar com que nós fazemos, se é com o nosso melhor, com a nossa sobra. Deus vai provar para quem nós fazemos,
se é para mim aparecer, ou se é para a glória dele, para o louvor dele, Deus vai provar. Mas eu estou diante de pessoas que, quando tiverem as suas obras provadas, serão aprovadas em nome do Senhor Jesus, porque não estamos mais presos às coisas da terra, queremos viver as realizações do céu. E aí então, queridos, para nós terminarmos, nós vamos ver o último tipo de solo, que está lá em Mateus capítulo 13, aleluia. A explicação 23, labaço, carabaixo, vai dizer assim: mas e quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60, 30 por um. Ouviu, entendeu, porque tem interesse, porque quer mais de Deus. Ouviu, entendeu e deu fruto, porque criou raiz para baixo, porque não deixou que os espinhos sufocassem, porque não ficou preso às preocupações dessa vida, porque entendeu que, embora nessa vida haja dificuldade e problema, a tua recompensa está no céu, aonde você vai passar a tua eternidade, aonde você vai viver o resto da tua existência. O nosso corpo pode voltar ao pó, mas a nossa alma é imortal, a nossa alma não vai morrer, ela vai passar a eternidade com Deus ou com o diabo. Aí cada um se entregou a vida para Jesus, mas eu e você hoje nós estamos tendo a oportunidade de construirmos coisas no céu, de construirmos uma vida em Deus. A escolha é minha, a escolha é sua. Sabe qual é o grande segredo? Termina aqui, João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, para a gente terminar. Vamos ficar de pé. Vamos ler de pé aqui que a gente já vai orar. Aleluia. Vem cá, presbítero Abraão. Vem cá, presbítero Adão, rapidinho. Vem cá. Quando a gente olha para esse texto, querido, sabe o que Jesus vai dizer? Fica em pé aqui também, por favor, presbítero Adão. Chega para o lado. Fica cada um de um lado meu aqui. Cada um de um lado meu aqui. A Bíblia está dizendo ali, Jesus está dizendo: sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Irmão, as podas que você sofreu na sua vida, às vezes você estava crescendo, tinha um espinho assim, ó. Aí ele poda, e ele reorienta o teu caminho, e você continua crescendo para dar fruto. Às vezes a gente chora na hora da poda, às vezes a gente fica triste na poda. Eu estou sendo podado, e Jesus está falando: é para você dar mais fruto. Já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, quando você olha, não pode ficar em cima, isso. A videira é quem sustenta os ramos. Não existe um ramo com vida se não estiver unido à videira. Você imagina que eu sou o tronco e que eles são os ramos. Enquanto eles estiverem ligados ao tronco, eles estão recebendo vida. Agora estenda a sua mão para lá e a sua para lá. Estende para lá. Isso.
Agora imagina que nas mãos deles tem frutos. Sabe por quê? Porque eles recebem vida do tronco. E ao receber vida, eles podem também gerar vida. Fruto é isso, é gerar vida de Deus. E aí pessoas que estão famintas podem vir se alimentar e receber dessa vida. Alabaço. Mateus, vem aqui como num ato profético e pega um fruto ali na mão do seu pai. É isso que acontece. As pessoas podem chegar até você e pegar desse fruto. Vem cá, pastora Thalita, pega a fruta aqui na mão do presbítero Adão. Ela pode vir aqui e pegar fruto. Sabe por quê? Eles estão ligados na vida, estão recebendo vida, estão gerando vida, estão comunicando vida. E essas vidas que estão comendo desse fruto também serão fortalecidas para estarem junto ao tronco e darem mais frutos. É isso que nós devemos viver em Cristo. É por isso que o diabo, ele quer te afastar da igreja, da comunhão. É por isso que o diabo, ele quer te afastar de Cristo. É para que ao não receber vida, você também não dê mais vida. Eu quero declarar aqui nessa noite, que estenda as mãos para lá, irmãos. Vamos estender as mãos agora. O Senhor há de aumentar o nosso interesse pelas coisas do reino de Deus. Nós declaramos que não vai ficar ninguém à beira do caminho. Nós declaramos que não vai ficar ninguém para trás. Nós declaramos da autoridade do nome do Senhor Jesus que ninguém vai ficar para trás. Nós declaramos sementes com raízes que crescerão para baixo, que não vão parar na ofensa, mas que vão crescer para baixo, que vão crescer em oração, que vão crescer em intimidade, que vão crescer em concordância. Alabassurianda, alabacê. Nós declaramos homens e mulheres que não vão ser presos às preocupações da vida, que não vão ser presos às riquezas desse mundo, mas serão Deus, que terão coração nas coisas de Deus, porque estamos diante de solos que darão muitos frutos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, papai querido, meu Deus amado, Pai, o Senhor é agricultor, meu Deus, o Senhor é que cuida da vinha, aleluia. Que nesta noite, ó Deus, eu conheço, ó Deus, a estrutura de cada um que está aqui, Senhor. Deus, como um bom agricultor, Senhor, meu Deus, vai trabalhando em cada estrutura, Senhor, vai trabalhando em cada vinha, meu Deus amado. Senhor, que cada um possa frutificar muitos frutos, muitos frutos, meu Deus, que já possa ir sentindo agora o teu toque, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai querido, que possa sentir o toque do agricultor neste momento. Vai restaurando as vidas, Senhor, Deus, aqueles ramos que estavam murchos, meu Deus, aqueles ramos que estavam murchos, que recebam vida do céu neste momento, no nome de Jesus, que recebam a presença do Senhor, que recebam um toque do Senhor, que possam dar folhas, que possam dar frutos, que possam frutificar, que possam se multiplicar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, as vidas que estava gerando, vidas que não estavam tendo fruto, hoje vai sair daqui com os frutos revigorados, vivos, e os frutos de todos vão dar frutos maiores, porque o Senhor colocou entre eles a tua unção. Pai, em nome de Jesus, que a tua boca possa profetizar vidas, aquelas pessoas que não estavam tendo, Pai, o alinhamento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que
todos aqui vão ter a vida do Senhor, vai frutificar, e os frutos vão dar frutos ainda maiores. Espírito Santo, que eles possam ter raízes profundas. Pai, que eles não fiquem na beira do caminho, mas que ele venha para o caminho para receber aquilo, as direções que o Senhor tem. E eu profetizo vidas novas para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nós vamos continuar adorando aqui, vamos terminar. Mas o Espírito Santo me deu uma direção. Peraí, podem continuar aqui com as mãos estendidas. Talvez você tenha se sentido como um ramo que está secando. Talvez você está aqui nessa noite, mas você está como aquele ramo que acabou se afastando da videira. Talvez você está passando por um período. Alabaço, aleluia. Talvez você está aqui nessa noite como um ramo seco. E o presbítero Adão aqui falou comigo que à noite que Deus está restaurando os ramos que estavam secos, mas vão ser restaurados, estão sendo restaurados e vão dar muitos frutos. E nós vamos terminar aqui nesse ato profético de que talvez você entrou aqui como um ramo seco, mas agora você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, querido. Eu vou estar pedindo a pastora Thalita para orar, e você vai voltar a ser um ramo frutífero, um ramo que tem a vida de Deus. Pode vir aqui na frente, você que tem esse desejo. Alabadassurianda alabacê. Se houver mais alguém aqui nessa noite, venha. Talvez você esteja como um ramo seco, mas você vai dar fruto. Você vai estar vivendo as promessas. Aleluia. Alabassurianda alabás. Aleluia. Podem vir que nós vamos declarar. Um novo tempo chegou. O Espírito reto. Vocês que estão aqui na frente, prestem atenção. Hoje, enquanto eu orava à tarde por esse culto, o Senhor, Ele me deu uma visão. Ele me mostrava pessoas que estavam prostradas, e do nada elas levantavam. Eu sabia que aquilo não era do nada, eu sabia que aquilo era uma força que estava impulsionando para que elas se levantassem. E eu perguntava a Deus, por que isso? Eu não entendia. O que o Senhor está querendo me dizer? E Ele não me falou. Mas aqui o Senhor me disse o que Ele estava querendo fazer com essa palavra. Ele me disse que hoje é noite de levantar pessoas que primeiro estavam crescendo para baixo. Ele disse que Ele vai fazer pessoas crescerem para cima. E vou te falar uma coisa. Foi rápido, meu irmão. Foi rápido. Às vezes a gente fica tanto tempo prostrado, e a gente fica esperando o tempo que Deus vai nos levantar. O Senhor diz para vocês nessa noite, hoje é o dia. Chegou o seu tempo, chegou sua hora. Chegou o seu tempo de voltar colhendo com alegria aquilo que chorando você um dia semeou. O fruto vai chegar na sua vida. E nós queremos, Senhor, profetizar isso e declarar sobre a vida de cada um que veio aqui à frente. O Senhor sempre dá o primeiro passo, o Senhor sempre nos faz o convite. E o Senhor espera uma resposta de nós. E eis aqui os teus filhos que te deram essa resposta nessa noite, Deus. Eu te agradeço pela disposição de cada um deles. Eu te agradeço pela vontade de cada um deles. Eu te agradeço pelo sim de cada um deles, porque o sim é uma permissão que cada um deles dá ao Senhor, de que o Senhor pode agir. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que aqueles filhos teus que já têm raiz, aqueles filhos teus que por tanto tempo cresceram para baixo, aqueles filhos teus que por tanto tempo estavam pedindo para poder dar frutos visíveis, em nome de Jesus, que esses frutos sejam liberados nessa noite, em nome de Jesus, que as raízes profundas possam chegar aos ribeiros de águas correntes, a fim de que esses troncos que estão sendo levantados sejam fortalecidos pela força do teu poder.
a fim de que esses troncos que estão sendo levantados possam sustentar os outros ramos que virão a partir deles, possam sustentar os frutos. Em nome de Jesus eu profetizo frutos permanentes, que não haja vida de esterilidade, mas que também não haja vida de aparência. Em nome de Jesus, que sejam frutos que permaneçam, que sejam frutos dignos de arrependimento, que sejam frutos de justiça, que sejam frutos de bênção para a vida de outras pessoas, que sejam frutos que os outros vão poder chegar e colher, e que eles, sem egoísmo, vão compartilhar daquilo que eles produzem com outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam sustentados pelo Teu Santo Espírito, e que haja frutos, frutos, frutos a 100 por 1 na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E renova em mim um espírito reto, cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Canta isso para Ele, aleluia. Não afaste de mim, Aleluia. Labassurianda, labaxê. a tua presença. Labascanda, labarachô. Não retires de mim Aleluia. Vai movendo, Espírito Santo. o teu Santo Espírito. Aleluia. Eu não posso viver sem a tua presença, ó Deus. Anda labassurianda, labarra. Eu não posso viver sem o teu Santo Espírito. Eu não posso viver sem a tua presença, ó Deus. Labasurianda, labaxoia. Eu não posso viver sem o teu Santo Espírito. Cava em mim um lugar pra ti. Labassurianda, labas. Cava em mim Aleluia. Aleluia. um lugar pra ti. Aleluia. Aleluia. Cava em mim. Aleluia. Você que veio nessa noite aqui com alguém, aí onde você está mesmo, se você veio com alguém, segura na mão dessa pessoa. Se você veio com alguém, às vezes está olhando o seu parente, segura na mão dessa pessoa. E você nesse momento levanta a mão dessa pessoa profeticamente, declarando: o Senhor está te levantando
como um ramo frutífero. A tua vida vai dar frutos. Você vai levar a vida de Deus. Você está novamente na videira. Você está firme na videira. Pode até estar passando por um tempo de poda, mas esse tempo de poda dá mais fruto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde a tua casa, a tua família. Que o Senhor conduza os teus caminhos. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a tua vida. Que cada um de nós aqui nessa noite sejamos ramos ligados à videira, recebendo a vida de Deus e dando a vida de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão com o Espírito Santo, o amor do nosso Deus Pai, seja derramado sobre toda a igreja reunida aqui nesta noite. E toda a igreja com a sua voz, com bastante alegria e fé. Amém. Te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Uma semana abençoada. Glória a Deus.